Capítulo 5. Uma fonte de bondade. Sua missão. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Provérbios capítulo 31, versículo 12. No momento em que me sentei à mesa para iniciar mais um capítulo sobre a bela mulher de Deus, descrita em Provérbios 31, aquela que faz bem e não mal a seu marido todos os dias de sua vida, versículo 12, decidi dar-lhe o título de uma fonte de bondade. Esse título veio-me à mente por causa de duas fotos de meu sorridente marido Jim que ficam sobre minha mesa. Eu as tirei em Engedi, onde Davi, o herói do Antigo Testamento, escondeu-se do rei Saul e de seus 3.000 valentes guerreiros. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 29, capítulo 24, versículo 2. Jim posou nesse exato lugar para as duas fotografias, mas cada uma tem sua história. Na primeira foto, Jim está em pé diante de uma cachoeira de 30 metros de altura que forma embaixo uma piscina azul como o céu. Visitamos esse local no mesmo dia em que escalamos Masada, a segunda caminhada do dia por uma trilha poeirenta, suja, árida e, é claro, íngreme. A trilha também era rochosa. Na verdade, o lugar foi um esconderijo perfeito para Davi, exatamente por causa das pedras e cavernas. Depois de muito esforço, subindo e subindo, desviando de pedras de todos os tipos, chegamos finalmente ao nosso destino. A cachoeira e as águas borbulhantes de Engedi. Engedi significa fonte do bode selvagem, e é preciso ser um para chegar lá, ou fonte do cabrito. Foi realmente uma visão refrescante para nossos olhos cansados e um refrigério para nossos pés doloridos. A pequena fonte perene que alimenta essa cachoeira gera um oásis de águas frescas, calmo e revigorante na aridez do deserto. As crianças brincavam, riam e batiam com força na água. Os adultos andavam ao redor, descontraídos e molhando seus pés cansados. Uma sombra formada pela parede tosca da rocha, pela exuberante vegetação verde e por algumas árvores, nos envolveu em um caloroso abraço após o esforço físico, o calor, a sede e a caminhada por terreno arenoso. Como é fácil imaginar o que esse refúgio significou para Davi. Aquela pequenina fonte proporcionou tudo o que ele necessitava. Davi devia estar olhando para aquelas rochas ao redor da fonte quando descreveu Deus como sua rocha e fortaleza. Salmo capítulo 31, versículo 3. A rocha que é alta demais para mim. Salmo capítulo 61, versículo 2. Agora, vou contar-lhe a história da segunda foto. Jim posou para ela no mesmo lugar, mas virou o corpo 180 graus. O fundo dessa foto é o Mar Morto, um volume de água tão grande que ocupava todo o campo enquadrado por minha câmera. O Mar Morto, com quase 80 quilômetros de extensão, 16 quilômetros de largura e cerca de 400 metros de profundidade, é alimentado pelo Rio Jordão a uma média de aproximadamente 23 milhões de litros de água fresca por dia. Mas a água do Mar Morto é salgada e, portanto, praticamente inútil. Conforme dizem, água por todos os lados, mas nem uma gota sequer para beber. Localizado em uma terra árida e deserta, estorricada por falta de água, o Mar Morto não serve para nada. É tão grande, tão azul e tão convidativo, mas sua água envenena quem a bebe. Na verdade, é um mar morto, um mar de morte. Um coração de bondade. Agora, vamos voltar ao retrato da mulher que é bela aos olhos de Deus, a mulher de Provérbios capítulo 31, versículos 10 a 31. A mãe fervorosa, que apresenta o retrato que Deus faz da verdadeira beleza, ensina ao jovem príncipe, seu filho, as qualidades que devem ser encontradas em uma esposa. Ela vai mostrando retratos e mais retratos da bela mulher de Deus para que ele a reconheça quando a encontrar. O próximo retrato do álbum, a foto do versículo 12, apresenta o coração da bela mulher de Deus. Ficamos surpreendidos por ele ser tão límpido, tão puro, tão encantador. O coração da bela mulher de Deus é cheio de bondade.
Nesses tempos de egoísmo, egocentrismo, autoconfiança, autoestima e autoafirmação, como é bom encontrar uma fonte altruísta de bondade. Não é de admirar que essa mulher seja bela aos olhos de Deus. Mas o que esse coração cheio de bondade revela? A presença do bem. Ela lhe faz bem, diz-nos Provérbios capítulo 31, versículo 12. O objetivo da bela mulher de Deus é fazer o bem a seu marido com grandes doses de generosidade. Ela vive para amá-lo e lhe faz o bem em toda e qualquer oportunidade. Conduz sua vida e seu lar de maneira a fazer-lhe o bem rotineiramente. Diariamente, ora para que possa fazer o bem ao seu marido, amá-lo, servi-lo, honrá-lo, auxiliá-lo e mimá-lo e facilitar a vida dele. Longe de esperar alguma recompensa financeira, prestígio ou elogios, ela descobre que seu maior prêmio é obedecer às instruções de Deus e fazer o bem ao seu marido. E de onde procede toda essa bondade? Como ela consegue fazer o bem a seu marido a vida inteira? Antes de tudo, por ser uma bela mulher de Deus, sua bondade faz parte do caráter que Deus lhe concedeu. Ela vive para fazer coisas boas, não importa o que. Sua vida gira em torno disso. Além do mais, ela é uma mulher que teme ao Senhor. Provérbios capítulo 31, versículo 30. E ele a exorta a fazer o bem a seu marido. Ela leva a sério a missão dada por Deus de ser fonte de bondade em seu casamento. Afinal, seu Pai Celestial ordenou que ela faça o bem a seu senhor terreno, seu marido. Provérbios, capítulo 31, versículo 12. E ela sente uma felicidade suprema por fazer exatamente isso, e fazê-lo de todo o coração, como para o Senhor, seu Pai Celestial, e não para homens, seu marido terreno. Colossenses, capítulo 3, versículo 23. A ausência do mal. Ela lhe faz bem e não mal. Provérbios, capítulo 31, versículo 12. Pelo fato de ser uma criatura pecadora, Salmo, capítulo 14, versículo 1. Romanos, capítulo 3, versículos 12 e 23. A bela mulher de Provérbios, capítulo 31, sofre as mesmas tentações que você e eu, mas pela misericórdia de Deus, ela luta contra o mal. Diante de cada oportunidade de ceder ao egoísmo, ao ressentimento, à raiva, ao desentendimento ou à discórdia, ela persevera contra o mal e opta por obedecer ao plano de Deus de fazer o bem a seu marido e não mal. Conforme disse o Senhor, se a vida já é difícil demais para um homem abrir caminho neste mundo, muito mais difícil será se ele tiver uma esposa que não o compreenda nem o apoie. A influência que dura uma vida inteira. O bem que a mulher de Provérbios, capítulo 31, faz a seu marido e o mal que ela não lhe faz devem ser praticados todos os dias de sua vida. Versículo 12. Esse é o tempo que Deus lhe deu para cumprir sua missão. Ela deve derramar bondade na vida do marido todos os dias da sua vida. Deve levar a sério, literalmente, os votos de casamento de fazer o bem a seu marido até que a morte nos separe. Ser uma fonte de bondade para seu amado marido é um chamado para a vida inteira. Ela deve ser meiga e constante hoje, amanhã, daqui a 25 anos, daqui a 50 anos, até que a morte separe o casal. Enfermidade, pobreza, velhice e erros não devem desencorajar seu compromisso de ser uma influência positiva na vida do marido. Um exemplo de bondade. Tenho desfrutado durante anos a bênção diária do livro devocional Streams in the Desert, Mananciais no Deserto, publicado no Brasil pela editora Betânia, escrito pela senhora Charles E. Coleman. Durante muito tempo, eu desconheci de que solo brotaram suas poderosas palavras de conforto. Só mais tarde conheci sua história. Então, compreendi como e por que essa série de esperança e conforto foi compilada. Charles Coleman foi fundador da Sociedade Missionária Oriental. Ao chegar perto do final de uma cruzada evangelística de 5 anos no Japão, ele comentou com a esposa: "Tenho sentido dores fortes no peito à noite." Apesar da insuportável dor física,
Charles terminou a cruzada e só depois retornou aos Estados Unidos para descansar, recuperar-se e sofrer um grave ataque cardíaco e um derrame que o deixou paralisado. Esse período de sofrimento e de enfermidade crônica pareceu-lhe como noites sem estrelas e durou 6 anos. Para amenizar o desespero do marido, Larry Coleman decidiu usar as promessas de Deus como antídoto. Cada vez que a prova atingiu seu clímax, Deus mostrava a ela um velho texto ou lhe caía nas mãos um livro ou folheto que trazia a mensagem necessária no momento. Página 5 de Mananciais no Deserto, editora Betânia. Suas meditações, inspiradas em tais leituras, eram lidas diariamente para o seu marido e se constituíram em grande fonte de estímulo e conforto para ambos. Em meio a nuvens negras de sofrimento, ela escavava pepitas reluzentes de esperança na preciosa mina das promessas de Deus para repartir com seu querido Charles. No estudo da Bíblia, ela encontrou poder e conforto para sustento da alma de ambos, de que necessitavam desesperadamente. Minha querida, além de ser uma rocha sólida para a alma do marido, Larry Coleman também foi uma fonte de bondade até o dia de sua morte. Quando ele estava bem de saúde, ela foi sua colaboradora no Japão. E no crepúsculo da vida de Charles Coleman, ela permaneceu leal a ele e ao Senhor, passando 6 anos de sua vida levando refrigério espiritual a seu querido e agonizante marido. Ao mesmo tempo em que dirigia o lar, as finanças e a organização do ministério do marido durante aqueles anos sombrios, ela alimentava a alma dele com a verdade divina. Oro para que seu coração se comova com a força dessa bela mulher, e tenho certeza de que você está começando a compreender como deve ser a vida de uma mulher bela aos olhos de Deus. Ela é meiga, mas é também valente, igual a um exército. Ela é uma rocha, mas é também uma fonte de água refrescante. Impulsionada por Deus e fortalecida por um coração pleno de sua bondade, ela derrota o desânimo, obedece às instruções e termina a tarefa. Ela está trabalhando na missão dada por Deus de fazer bem. Provérbios capítulo 31, versículo 12, ao seu marido, e leva essa missão a sério, esforçando-se fervorosamente para cumpri-la. Eu não conheço Larry pessoalmente e não sei como ela é por fora, mas você e eu conhecemos o seu coração. Eu não sei nada sobre o seu aspecto físico, mas você e eu conhecemos sua força para suportar o sofrimento, para servir e permanecer leal ao marido até o fim. Assim como todas as belas mulheres de Deus, a senhora Coleman passou todos os dias da sua vida. Provérbios capítulo 31, versículo 12. Pondo em prática o plano de Deus para que ela fosse uma fonte perene de bondade para o marido. No caso da senhora Coleman, sua vida foi realmente um manancial no deserto. Como ser bela? Como você pode ser uma fonte perene de refrigério para seu marido? 1. Tome cuidado com os inimigos da bondade. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Provérbios capítulo 31, versículo 12. O bem e o mal estão no mesmo versículo. São comportamentos nitidamente contrastantes, um tão desejável e outro tão detestável. Evidentemente, a possibilidade de uma esposa fazer o mal ao marido é uma realidade. Caso contrário, Deus não o teria mencionado. De fato, a Bíblia oferece uma profusão de exemplos disso. Analise esta lista de mulheres que não foram uma fonte de bondade para o marido. Eva, criada para ser a auxiliadora de Adão, convidou-o para participar com ela do pecado. Gênesis capítulo 2, versículo 18 e Gênesis capítulo 3, versículo 6. As esposas de Salomão afastaram seu coração de Deus. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Jezabel instigou o marido Acabe a cometer abominações. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. A esposa de Jó aconselhou-o a amaldiçoar a Deus e morrer. Jó, capítulo 2, versículo 9. Rebeca enganou deliberadamente o marido Isaque. Gênesis capítulo 27. Mical desprezou seu marido Davi.
Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 16. Quais são as questões do coração que podem causar essa espécie de caos no casamento? Antes de tudo, a tendência de comparar nos leva a trilhar um caminho sombrio. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Sei quanto é fácil comparar meu marido, minha vida, meu casamento, minha situação financeira, a lista é extensa demais, com o das outras pessoas. As comparações, bem como as expectativas, os sonhos e as fantasias, elementos que já contêm em si uma boa possibilidade de futuras decepções, rapidamente podem desviar meu coração do enfoque certo, que deveria ser o plano pessoal de Deus para a minha vida, com o meu marido, dentro de minhas condições ordenadas por Deus, à medida que cumpro minha missão de bondade designada por Deus. Que tal você fazer uma pausa neste instante e render graças a Deus por seu marido e pelo caminho que ele lhe ordenou seguir? Enquanto você ora, assuma o compromisso de abandonar sua tendência de comparar e, ao mesmo tempo, tome a decisão de elogiar seu marido e de agradecer-lhe a contribuição que ele tem dado ao seu bem-estar. Cultivar uma raiz de amargura é, com certeza, outra maneira de fomentar o mal em vez do bem. Permitir que a amargura comece a criar raízes, amargura em relação a nosso marido ou a nossas circunstâncias, causa problemas e contamina outras pessoas, principalmente as mais próximas de nós, quanto mais nosso marido e nossos filhos. Veja Hebreus capítulo 12, versículo 15. Portanto, volte-se a Deus novamente em oração e agradeça a Ele todos os detalhes de sua vida. A gratidão que leva a olhar para Deus e não para nosso marido ou para as circunstâncias é a arma para guerrear contra qualquer amargura que brote em nós. Tente fazer isso. Você descobrirá que não é possível ser agradecida e amargurada ao mesmo tempo. Finalmente, tome cuidado com a situação espiritual em baixa. Perturbações no casamento podem gerar problemas na vida espiritual. Quando permanecemos perto de Deus, lendo sua palavra, orando e caminhando em sua graça, nosso coração se enche de alegria e se transforma em fonte de bondade. A oração a seguir mostra a vital ligação que há entre viver perto de Deus e ser uma fonte perene de bondade para nosso precioso marido. Somente o gênero foi alterado. Para que eu me aproxime mais de meu marido, que eu me achegue mais a ti do que a ele. Para que eu conheça melhor meu marido, faz-me conhecer mais a ti do que a ele. Para que eu possa amar meu marido com perfeito amor e de todo o coração, induze-me a amar a ti mais do que a ele e qualquer coisa. Para que nenhum obstáculo exista entre mim e meu marido, permanece entre nós o tempo todo. Para que possamos estar sempre juntos, separa-nos para vivermos exclusivamente para ti. E quando nós nos abraçarmos, ó Deus, permite que estejamos abraçando a ti. Faça essa oração como se as palavras fossem suas. Deixe que Deus encha seu coração com o grande amor divino até que ele transborde com uma fonte de bondade na vida de seu marido. Eu a convido a fazer esta oração com frequência. 2. Siga o plano de Deus. Nossa missão de cumprir o plano de Deus, ser uma fonte de bondade no casamento, é fortalecida por Ele quando colocamos em prática a bondade. Planeje fazer o bem. Um sábio provérbio diz: acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Provérbios capítulo 14, versículo 22. Ao analisar esse versículo, um pregador que visitou minha igreja mencionou Adolf Hitler, o líder nazista que arquitetou o assassinato de 6 milhões de judeus. O pregador disse que Hitler maquinou o mal, que ele planejou o mal de maneira tão meticulosa quanto um noivo planeja o seu casamento. O que você está planejando? Você e eu podemos planejar fazer o bem ou fazer o mal, mas, como belas mulheres de Deus, somos chamadas a fazer o bem. Portanto, faça disso um objetivo e decida hoje mesmo, e em todos os dias de sua vida,
a fazer o bem a seu marido o dia inteiro. Ponha seu plano em prática. Não se contente apenas em planejar fazer o bem. Leve suas intenções até o fim. Ponha seu plano em funcionamento. Espero que o ABC abaixo ajude sua fonte de bondade a transbordar. Alguns ABCs de bondade. A. Acate a liderança de seu marido. Eva causou tristeza ao coração de seu marido e ao mundo por não ter sido submissa a ele. B. Brinde seu marido com a alegria de um lar feliz. Não seja a esposa briguenta e desagradável de Provérbios, capítulo 19, versículo 13. C. Contribua sempre para o bem espiritual de seu marido. Não o desanime a respeito dos planos de Deus, como fez a mulher de Jó. Jó, capítulo 2, versículo 9. D. Discipline, eduque e instrua seus filhos. Provérbios, capítulo 31, descreve os ensinamentos fervorosos que uma mãe piedosa transmite ao filho de seu marido. E. Exalte o nome de seu marido. Permita que a instrução da bondade, Provérbios capítulo 31, versículo 26, governe suas palavras todas as vezes que você falar dele. F. Faça elogios constantes a seu marido. Uma boa palavra alegra o coração. Provérbios capítulo 12, versículo 25. Faça de sua boca uma fonte de bondade. G. Grave no coração o desejo de ter um crescimento espiritual constante. Buscar ao Senhor com regularidade é a melhor maneira de ser uma fonte de bondade para seu marido. H. Habitue-se a demonstrar um comportamento estável, previsível e sereno. Não seja como o Dr. Jekyll e Sr. Hyde, personagens do livro O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, em sua casa. I. Inclua a oração como parte de seu ministério a seu marido. Não existe nada melhor para gerar bondade no coração de uma pessoa. J. Jamais cobice o que os outros possuem. Contente-se e satisfaça-se com o que seu marido lhe proporciona. L. Lembre-se de agradá-lo sexualmente. Alegre o coração de seu marido e satisfaça-o em todo o tempo. Provérbios capítulo 5, versículos 18, 19. M. Mantenha controle das despesas da casa. Seja sensível à situação financeira de sua família. N. Nunca se esqueça de incentivar os sonhos de seu marido. Alimente as chamas de suas aspirações pessoais. O. Organize suas ideias e coloque mãos à obra para terminar este alfabeto de bondade. Leia-o diariamente e, é claro, pratique-o. Apenas uma observação. Sei que Provérbios capítulo 31, versículo 12, refere-se ao marido mencionado no versículo 11, deixando claro que o ensinamento se aplica a mulheres casadas. Mas Provérbios capítulo 31, versículos 10 a 31, apresenta uma descrição minuciosa tanto da mulher solteira como da casada. Lembre-se de que o jovem que ouve as instruções da mãe é solteiro, e ele terá de encontrar essas virtudes em uma mulher que não é casada. Evidentemente, o plano de Deus para todas as mulheres, casadas ou solteiras, é que sejam uma fonte inesgotável de bondade. Um convite à beleza. Agora, minha bela amiga, será que você é capaz de, contemplando os maravilhosos olhos de amor e de sabedoria de Deus, tomar a decisão de fazer bem e não mal a seu querido marido? Mesmo que ele não lhe seja tão querido neste momento, você deve continuar a ser uma fonte de bondade para ele. Afinal, seu marido faz parte do plano soberano de Deus para transformá-la em uma mulher mais bela ainda. Essa transformação pode exigir um pouco mais de maleabilidade, um pouco mais de esforço, mas certamente significará um pouco mais da dependência da maravilhosa misericórdia de Deus. Saiba que bênçãos indescritíveis a esperam se você seguir o plano de Deus para atingir o grau máximo de beleza, e esse plano inclui fazer bem a seu marido. Portanto, independentemente da situação de seu casamento, entenda que seu marido é aquele a quem Deus deseja que você dedique todos os dias de sua vida fazendo bem.
Busque o auxílio que vem do Senhor, a força do Senhor. Salmo capítulo 62, versículo 7. E a mente do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. E ele a sustentará. Aquele que sempre é fiel fará sua fonte de bondade transbordar.